Fala, galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa aula do Intensivo Bahia. Primeiramente, eu queria me apresentar. Meu nome é Amanda Lino, eu sou médica ginecologista. Fiz toda a minha formação na Universidade Federal de São Paulo, desde graduação até ginecologia e obstetrícia, que é a minha especialidade, e onde também atualmente eu curso R4 de reprodução humana. E eu queria saber como é que vocês estão nessa nossa primeira aula aí do Intensivo Bahia, né, galera? A gente disponibilizou um simulado para vocês e eu queria saber aqui no chat o que vocês acharam do simulado. Tava tranquilo? Vai, dava para fazer. E eu queria contar um pouquinho para vocês de onde surgiu essa ideia do Intensivo Bahia, né, desses nossos intensivos regionais, essa nova iniciativa da Medway. Para vocês terem uma ideia, esses aqui são os nossos resultados, as nossas aprovações em São Paulo, que a gente tem bastante orgulho de esbanjar por aí. Então, quase 50% dos aprovados na USP, USP Ribeirão, Unifesp, Unicamp e ANSP foram alunos da Medway. 1 em cada 3 aprovados do Sul São Paulo e do Sírio-Libanês foram nossos alunos. E isso foi graças a um método, né, de ensino que a gente formulou para vocês, totalmente embasado em direcionamento pessoal. A gente aqui na Medway realmente acredita que é extremamente importante focar
nessa reta final. Não adianta a gente tentar abraçar o mundo, né? A gente tá aí no comecinho de agosto, não tem como a gente querer estudar a medicina inteira, até porque isso nem seria possível ao longo de um ano todo, quiçá agora nesse finalzinho, nessa reta final. Então é extremamente importante que você direcione, que você estude os focos da instituição que você quer, que você consiga destrinchar o padrão de cobrança daquela banca. E é isso que a gente faz por você nos nossos intensivos. Então hoje a gente vai de intensivo Bahia, galerinha, com aulas direcionadas, resoluções de questões e os simulados como esse que a gente disponibilizou para vocês. E para quem não sabe, a gente vai ter um teste gratuito dos intensivos por 7 dias, com aulas direcionadas, o plano tático, bússola, mais de 40 mil questões. Vocês vão amar, juro. Confia em mim. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar de ginecologia e obstetrícia e vamos começar a discutir um pouquinho o nosso simulado com questões pequenas, vai ser uma coisa rápida. Bora começar? Paciente LGF, tercigesta com 3 cesáreas anteriores, 24 anos. Vem no pronto-socorro contando pra gente uma história de um corrimento amarelado, de odor fétido em pequena quantidade iniciado há 4 semanas. Ela não tem comorbidades, faz uso de anticoncepcional combinado oral de uso regular. E ela conta que possui uma vida sexual ativa com múltiplos parceiros. E no momento ela queixa de uma dor hipogástrica de moderada intensidade iniciada há 2 semanas. Foi atendida em outro serviço com diagnóstico de doença inflamatória pélvica e foi prescrito para ela doxaciclina por via oral, porém ela não tolerou a medicação. Há 1 semana, depois desse atendimento inicial, ela começou a apresentar uma piora da dor abdominal e retornou hoje para nossa reavaliação. No exame físico, o que você identificou? Uma dor em região hipogástrica, pior em fossa ilíaca esquerda, mas sem sinais de peritonite. No exame especular, a gente observou uma leucorreia amarelada se exteriorizando pelo orifício externo do colo. E no toque, ela tinha um colo doloroso à mobilização e a presença de uma massa dolorosa à esquerda. Assinale a alternativa incorreta, pessoal. Primeira coisa, atenção aqui quando a gente tem uma questão muito longa. Às vezes a gente se perde nesse incorreto e acaba errando a questão de forma totalmente desnecessária, né? Mas agora que a gente já sabe que a gente está procurando a errada, vamos avaliar as alternativas. Primeira coisa, galera, a gente está diante de uma paciente com doença inflamatória pélvica que não tolerou o tratamento por via oral, tudo bem? E que agora apresenta uma piora clínica e uma massa em fossa ilíaca esquerda. Qual que é a nossa primeira hipótese em relação a essa massa? Tem que ser um abscesso tubulo-ovariano, pessoal. Não necessariamente será, mas a gente tem que pensar nessa possibilidade, principalmente quando a paciente não apresenta uma melhora clínica, ou mesmo apresenta uma piora clínica, como é o caso aqui. Vamos avaliar as alternativas? Letra A. Se a paciente é usuária de DIU, a antibiótico-terapia tem que cobrir infecção por actinomyces. Amandinha, o que é actinomyces? Galera, essa é uma bactéria bem rara, mas que adora aparecer na prova de residência. De fato, ela embora seja muito rara, é um pouco mais comum em pacientes usuárias de DIU. Então, a gente precisa, sim, nessas pacientes com doença inflamatória pélvica, fazer a cobertura dessa bactéria, tá? É bem pegadinha de prova, então já fica aí essa informação para você. Vamos para a letra B. Uma vez confirmado o abscesso, a conduta do caso é cirúrgica, preferencialmente por via laparoscópica. Será que a gente tem que operar todo mundo que tem um abscesso tubulo-ovariano? O que será que a gente faz para essas pacientes? Vamos deixar essa aqui interrogada e aí a gente segue nas outras para voltar e reavaliar. Letra C. Mesmo que descartada a hipótese de abscesso tubulo-ovariano, está indicada a internação hospitalar para antibiótico terapia parenteral. Galerinha, a gente tem uma paciente que não tolera o tratamento por via oral e essa é sim uma recomendação de internação, independente da presença do abscesso, tá? Letra D. A avaliação complementar com ultrassom está indicado, visto que a nossa hipótese é de abscesso tubulo-ovariano, sem dúvida nenhuma. O ultrassom aqui é o melhor exame para a gente avaliar a presença ou não desse abscesso. Então, sim, galerinha, a nossa resposta aqui é a letra B, porque a gente não precisa operar todas as pacientes com abscesso. Aqui a ideia de terapêutica inicial é antibiótico terapia endovenosa. A gente vai direto para a cirurgia em casos, por exemplo, de abscesso roto, e aí nem seria uma videolaparoscopia, seria uma conduta mais de urgência. Ou em casos de refratariedade ao tratamento medicamentoso. Aí sim a gente pode partir para a videolaparoscopia. Certo? Combinado? Então simbora para a nossa segunda questão. Paciente de 17 anos, primigesta, com 28 semanas de gravidez, compareceu na consulta lá na UBS que você trabalha.
ela não tem comorbidades prévias, o exame físico apresentou uma pressão arterial de 140/90 e reaferiu 2 vezes. No exame obstétrico, a dinâmica uterina estava ausente, o batimento estava ótimo de 142 e a gente tinha um fundo uterino de 25 centímetros. Ok, vamos aceitar compatível para uma idade de 28 semanas? A gente esperaria ali uns 26, 27, nada que chame tanto a nossa atenção, mas a gente já liga um alerta, né? Realizando uma proteinúria positiva no consultório. Galerinha, eu tenho uma paciente acima de 20 semanas com uma PA de 140/90 e proteinúria. Qual é a minha hipótese diagnóstica? É pré-eclâmpsia, pessoal. Lembra que a proteinúria não é mais obrigatória para o diagnóstico, mas se eu tiver elevação pressórica depois de 20 semanas e proteinúria, continuo fechando o diagnóstico, tudo bem? Então, qual que é a conduta para essa paciente? A gente precisa encaminhar ela para internar nesse momento? Não tem critério de internação. A gente precisa orientar uma dieta com restrição de sal. Eu adoro essa, pessoal. Essa questão da restrição de sal já foi muito estudada, viu? E a gente tem muito bem documentado na literatura que a restrição de sal não é recomendada para pacientes hipertensas, tudo bem? Então não precisa fazer restrição de sal. É óbvio, né, que a gente não vai mandar a paciente comer um pacote de Doritos, mas a ideia é que a gente não precisa de uma dieta específica. Tudo bem? Isso você pode levar para a vida. Então aqui a gente não precisa recomendar uma dieta restritiva, certo? Programar o retorno com intervalos frequentes e encaminhar para o pré-natal de alto risco, pedindo exames laboratoriais complementares. Gostei bastante dessa alternativa, a gente já vai destrinchar um pouquinho mais. Vamos ver a letra D. Programar um retorno com intervalos frequentes e continuar o acompanhamento na UBS, pedindo exames laboratoriais complementares. Pessoal, pelo Ministério da Saúde, essa paciente tem recomendação de ser encaminhada para um centro de alto risco. E quais são esses exames complementares que a gente fala? Quando eu estou falando de pré-eclâmpsia, a gente pensa na elevação pressórica, mas na verdade a pré-eclâmpsia é uma doença sistêmica, né? Eu brinco que ela é a sepse da gestante. Então a pré-eclâmpsia pode cursar com lesões de órgão-alvo, galera. E é isso que a gente faz pedindo exames complementares. Então quando a gente faz uma pesquisa ativa nessa paciente, por exemplo, de uma plaquetopenia, avaliando os sistemas, né? De uma creatinina, avaliando o rim, pensando se essa paciente está fazendo uma hemólise, vou pedir um DHL, pensando se essa paciente tem um comprometimento hepático, eu vou pedir enzimas hepáticas. Então, esses exames laboratoriais complementares na pré-eclâmpsia é para a gente avaliar se tem algum sinal de gravidade, se tem alguma lesão de órgão-alvo. Ficou claro? Tranquilo até aqui, mas só com elevação pressórica e proteinúria positiva ela já fecha o diagnóstico. Partiu para a questão número 3. Eu sei que vocês amam. Oh, meu Deus, até uma taquicardia, né? Mas olha que bebê fofinho, gente. Vamos dar uma chance para ele. Analise as figuras abaixo. Na figura A, eu vou ficar indo e voltando nessa, combinado? Para vocês entenderem melhor. Na figura A apresentação é cefálica. Tá cefálico? Defletida de 3º grau. Galerinha, opa, já deu spoiler. Galerinha, esse bebezinho aqui na letra A, ele tá completamente fletido. Queixinho encostando aqui no tórax, tudo bem? Essa é a posição ideal de nascimento, ele não está defletido, que seria ele fazendo assim, ó, deflexão. Tudo bem? Então a gente já sabe que a 1 está errada. Vamos dar uma avaliada na 2? Na figura B, a situação é longitudinal e a apresentação é pélvica incompleta. Então, de fato, a gente tem um bebê longitudinal. Se ele tivesse deitadinho assim, ele estaria transverso. É um bebê pélvico, tudo bem? Aqui a gente não tem nenhuma dúvida sobre a apresentação. E qual é a diferença do completo para o incompleto? O completo é o bebezinho com perninha de índio e o incompleto é o bebê com uma perninha levantada, tudo bem? Ou as duas. Então aqui a gente tem um bebezinho longitudinal e a apresentação pélvica é incompleta, se está correta. Vamos avaliar 3? Na figura C, a situação é transversa, já tinha dado um spoiler para vocês. E a via de parto sempre será cesariana. Olha que perigoso, né? A gente brinca que na medicina a gente não usa sempre ou quase não usa nunca, mas aqui realmente a recomendação é sempre parto cesárea, galera. Um bebezinho transverso não nasce por via vaginal. Quando eu dou aula para vocês de estática pélvica, eu costumo usar o exemplo da bolinha e do triângulo, naquelas brincadeiras de criança. Vocês lembram que a gente ganhava uns caminhãozinhos assim, que tinha bolinha, triângulo, quadrado, e aí você tinha que pegar o negocinho e botar dentro? Então, é exatamente isso. A bolinha não vai entrar no triângulo. Um bebê transverso não passa na pelve, é uma questão
física. Tudo bem? Então, isso a gente tem que levar. Letra 3, aliás, número 3 está correto, certo? E o 4? Na figura a atitude fetal é de flexão e a posição fetal é direita. Vamos dar uma olhadinha? O meu bebê está completamente fletido e a posição é o dorso do bebê em relação ao dorso materno. Então, vamos avaliar? Imaginem que eu estou olhando esse bebezinho, olhem aqui a pelve. A minha mãe está deitada aqui na maca. O bebezinho está com o dorso virado para a esquerda da mãe ou para a direita da mãe? Para a direita da mãe. Então, é exatamente uma atitude fetal de flexão e a posição fetal é direita em relação à mãe que a gente sempre avalia. Então, quais estão corretas, galerinha? 2, 3 e 4. Ficou claro? Tranquilo essa, vai. GO estava bem factível. Vamos falar da 4? Em relação à violência sexual, assinale a alternativa correta. Vamos começar a destrinchar cada uma dessas alternativas. A paciente deve ser encaminhada para o IML, pela equipe médica, para a realização do exame de corpo de delito, não sendo encargo da equipe médica realizar o exame físico da mesma. Totalmente errado, pessoal. Faz parte, sim, da obrigação do médico examinar essa paciente desde que ela concorde com o exame físico. Nesse exame inicial, a gente vai fazer a avaliação se eu tenho uma laceração importante, se eu preciso fazer uma sutura, se a paciente autoriza a coleta de material que no futuro pode ser utilizado como alguma prova. Então, sim, o atendimento da paciente inclui o exame físico e não é obrigatório que ela seja encaminhada ao IML, tudo bem? Então, cuidado com esse tipo de alternativa. Vamos ver a letra B? Não é obrigatória a coleta de material biológico durante a realização do exame. Ok. Porém, caso a paciente seja atendida em um centro especializado, isso pode ajudar na produção de provas. É exatamente isso, pessoal. Não é obrigatório de fato e muitas vezes a gente não tem nem estrutura para fazer essa coleta da forma adequada. Mas, se essa paciente for atendida em um local que consegue dar esse tipo de estrutura no atendimento, sem dúvida nenhuma a gente pode, porque no futuro isso pode servir para ajudar como provas, tudo bem? Vamos ver a letra C? A profilaxia pós-exposição não deve ser administrada em gestantes. Cuidado, galera, não só pode, como deve, tudo bem? A gente tem que administrar mesmo nas pacientes gestantes. E a letra D é a primeira escolha para contracepção de emergência, o uso de DIU de cobre. Galerinha, tenho certeza que muitos de vocês se perderam nessa alternativa. Por quê? Se a gente vai ler o Ministério da Saúde, ele coloca sim, inicialmente, como uma opção, tanto o DIU de cobre como os métodos que a gente já está acostumado, né? O levonorgestrel. Mas ele solta uma nota técnica falando pra gente que o DIU não deve ser utilizado em casos de violência sexual, pelo risco das ISTs, tudo bem? Então, embora o DIU de cobre seja o método mais eficaz quando a gente pensa em contracepção de emergência, tá? Isso é importante de vocês levarem de conhecimento. Nos casos de violência sexual, o Ministério da Saúde não recomenda como primeira opção, certo? Amandinha, que sacanagem, nota técnica, mas você nunca vai errar isso no dia da prova. E é isso que a gente quer. Simbora para a última. Mulher de 24 anos vem à consulta relatando ciclos irregulares. Ela nega comorbidades ou uso de medicações. No exame físico, ela tem um IMC de 31,2, acne facial, acantose em região cervical e aumento de pelos em face e tronco. E ela traz uma ultrassonografia para a gente com múltiplos cistos em ambos os ovários. Assinale a alternativa correta. Galerinha, só de olhar essa questão, o que vem na cabeça de vocês? Tem que vir síndrome dos ovários policísticos. E se a gente for fazer um resumo bem rapidex, pensando aí em definição, a gente tem basicamente como critério irregularidade menstrual, hirsutismo clínico ou laboratorial e padrão policístico na ultrassonografia. A gente precisa de 2 desses critérios para fechar o diagnóstico de SOP. Lembrando que SOP é um diagnóstico de exclusão. Essa paciente aqui que apresenta, né, sinais clínicos de hiperandrogenismo, como a acne, a questão dos pelos, a gente obrigatoriamente precisa descartar outras causas de hiperandrogenismo, tudo bem? Mas vamos avaliar as alternativas. A visualização dos cistos ovarianos é necessária para fechar o diagnóstico da paciente. Não, ela já tem irregularidade menstrual e sinais clínicos de hiperandrogenismo, a gente não precisa do ultrassom, tudo bem? Inicialmente, a gente deve orientar essa paciente a perder peso, mudar os hábitos de vida e até mesmo a utilizar metformina.
E aí, será que essa paciente tem indicação de metformina? E será que perder peso faz diferença? A gente já vai voltar nessa letra B, segura um pouquinho. Letra C. A infertilidade é característica sempre presente nas pacientes acima, sendo necessário encaminhar para FIV. Ai meu Deus, a reprodutora aqui fica até taquicárdica. Galera, a síndrome dos ovários policísticos não é patognomônico de infertilidade. Isso é uma coisa que a gente tem que orientar as nossas pacientes. O que acontece nessa síndrome é que a paciente sofre de uma anovulação crônica. Por conta dessa grande quantidade de androgênios, dessa hiperinsulinemia, que é característica nas pacientes com SOP, o ambiente leva a uma disovulia. Essa paciente não consegue ovular adequadamente. E é por isso que algumas dessas pacientes têm dificuldade de engravidar. Então, de forma nenhuma, a infertilidade não é obrigatória. E nem sempre essas pacientes vão precisar de fertilização in vitro. Às vezes, a gente arrumar essa ovulação já é suficiente. E a primeira medida para a gente fazer isso é perda de peso e mudança do estilo de vida. Quando a gente está diante de uma paciente infértil e a causa é síndrome dos ovários policísticos, o fato dessa paciente perder de 5 a 10% do peso já melhora bastante a ovulação e, inclusive, os desfechos gestacionais. Não pode me deixar falar de infertilidade, senão eu vou longe, hein? Não coloca questão de infertilidade aí pra mim, não. E letra D, a distribuição de pelos não faz parte do quadro clínico da paciente, sem dúvida nenhuma faz. Tá lá naqueles critérios que eu contei pra vocês, são os critérios de Rotterdam. O hirsutismo, assim como, é um reflexo do hiperandrogenismo clínico, tudo bem? A nossa paciente tem os 3 critérios. Então, a letra B, a gente deve sim orientar a perda de peso, mudança de estilo de vida, e no caso dela, a indicação de metformina tá por conta da acantose, é um sinal clínico de resistência à insulina. Tudo bem, galerinha? Então, letra B é a nossa resposta correta. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa discussão de hoje, da nossa aula. Tem aqui o nosso QR Code para vocês começarem o nosso teste gratuito, que está incrível, galera. Tenho certeza que vocês vão amar as aulas e a gente está aqui sempre à disposição. Foi um prazer, a gente vai se ver muito ainda. Um beijo, tchau e até a próxima. Tchau! Fala, galera, prontos para a melhor especialidade? Vamos para pediatria, então. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou Joana Rezende, sou professora de pediatria aqui da Medway e hoje a gente vai bater aqui as nossas 5 questõezinhas do SUSBA, ou SUS Bahia, dependendo aí de como você fala. Ou SUS Bahia, né? Se você não é carioca igual a mim, você vai falar um pouquinho diferente. Quando a gente fala aqui da pediatria do SUS Bahia, achei essa prova de um nível ok. Ela traz alguns conceitos atuais da pediatria, algumas atualizações aí dos últimos anos, mas sem um grau de dificuldade tão absurdo. Então, pode ser que você tenha ido bem nessa prova, espero que sim. Se você não tiver ido tão bem assim, vamos agora aproveitar para aprender. Vou comentar uma a uma alternativa para a gente entender por que é uma e não a outra. Vamos para a nossa primeirinha questão. A gente tem um paciente do sexo masculino de 4 anos de idade que vem internado na enfermaria por conta de uma pneumonia lobar. Tudo bem, nada mais normal. Ele estava recebendo suplementação de oxigênio via catéter nasal e evoluiu com desconforto respiratório importante de forma progressiva. Está claramente piorando, né? Está afundando. A mãe acionou a enfermagem, pois referiu que o paciente estava mais sonolento do que o normal, sonolento demais, e ao chegar no local, a enfermeira encontrou o paciente arresponsivo ou irresponsivo. Sobre essa cena, assinale a alternativa correta. Para quem não fez esse simulado, a gente disponibilizou o simulado via e-mail para cada um. Só se inscrever aqui junto, provavelmente na Maratona R1 aqui, que está o link aqui embaixo. Acho que não deve estar no chat, mas deve estar aqui embaixo. Se inscreve que você ganha o simulado, se você estiver interessado em fazer o simulado do SUS Bahia. Se você não tiver feito, você pode tentar aqui fazer comigo. Então eu vou deixar aqui a alternativa, você pode pausar esse vídeo e ver qual delas se adequa mais ao nosso paciente de 4 anos que está arresponsivo no meio da nossa enfermaria. Concorda comigo que isso é uma situação de calamidade? Isso não é para acontecer. Provavelmente ou possivelmente, esse nosso paciente talvez esteja parado, com uma parada cardiorrespiratória. Talvez seja só uma parada respiratória, ele está responsivo por causa disso, mas não é uma provável. Quando a gente chega e vê uma situação dessa, o médico tem que ser acionado emergencialmente, imediatamente o time de resposta rápida que seja, e a gente precisa chamar ajuda com o carrinho de parada. Olha só qual vai ser a nossa alternativa à resposta. Vamos a uma. Quando a gente tem a letra A, ela fala assim: ao identificar uma situação de possível parada cardiorrespiratória, sim, ao nosso paciente, dever-se-ia ter
Eu tenho uma mesóclise aqui. Ter imediatamente solicitado o carrinho de emergência com desfibrilador por se tratar de um ritmo chocável. Essa alternativa, ela tá certa até a metade. Até a quarta linha ela tá ok. Eu realmente tenho que acionar o carrinho de emergência com urgência. Eu preciso chamar isso aqui para agora. Por quê? Mesmo que não seja uma parada cardiorrespiratória, é um paciente que está grave pra caramba. Ele pode parar a qualquer momento. E eu tenho agora, o erro da questão está nessa última frase. Olha aqui para mim. Eu tenho um paciente com a principal causa de parada dentro da pediatria. A principal causa de parada na pediatria é a causa de hipóxia. Então, eu tenho um paciente que tinha um quadro respiratório, ele foi piorando, foi afundando, até o momento que ele evoluiu, provavelmente com uma parada respiratória, e daí para uma parada cardiorrespiratória. Diante de um quadro desses, o principal ritmo de parada não costuma ser um ritmo chocável. Quando eu estou falando de ritmo de parada mais prevalente, mais comum dentro da pediatria, eu estou te falando de um ritmo não chocável, eu estou te falando de assistolia. No adulto, beleza, isso aqui faz todo sentido. Desfibrilador, ritmo chocável, beleza, fibrilação ventricular na vasta maioria das vezes. Na pediatria não é isso que acontece, ainda mais com essa história de hipóxia causando degringolamento aí do meu paciente, provavelmente ele está parado em assistolia. Ritmo não chocável, isso é importante, inclusive, para a gente acertar a nossa questão. Letra A, eliminada. Letra B, a checagem da responsividade deve ser realizada a partir de palmadas nas plantas dos pés. Isso realmente pode ser realizado em pacientes menores, geralmente pacientes menores de 1 ano de idade. No paciente maiorzinho, como é o nosso paciente, a gente vai chamar ele normalmente, responsividade geralmente ali pelo ombro, chamando a criança pelo nome. Com base no quadro clínico apresentado, durante a condução da parada, provavelmente será necessária a utilização precoce de adrenalina intravenosa. Olha só coisa interessante, eu estou te falando de um ritmo de parada não chocável. O que a gente tanto pode fazer num ritmo não chocável? Eu não tenho choque para resolver, que geralmente, quando é um ritmo chocável, eu dou o choque, eu administro o choque, excelente, eu costumo aí ter um grau de reversão considerável. Quando é um ritmo de parada não chocável, tudo que eu tenho para fazer é a minha adrenalina intravenosa. E na última edição do PAUS, atualizada ali em 2020, esse termo, utilização precoce de adrenalina, começou a ser usado. Não mudou muita coisa na prática, a gente continua fazendo adrenalina ali em até 5 minutos, mas a gente agora fala de utilização precoce. Antes era com 5 minutos, agora em até 5 minutos. A gente tenta fazer o mais precoce possível essa nossa adrenalina intravenosa, essa nossa primeira dose da adrenalina. Combinado? Então, a letra C, a princípio, parece correta. Vamos dar uma olhada na D. Após instalado o monitor cardíaco, esperar-se-ia, tô adorando essa mesóclise, obter um traçado compatível com fibrilação ventricular ou uma TVSP, uma taquicardia ventricular sem pulso. Não, mesmo motivo de exclusão da nossa alternativa A. Eu não estou esperando um ritmo chocável nesse paciente, não estou esperando FV, não estou esperando TVSP. Combinado? Então, a gente fica com a nossa alternativa C, reforçando aí um conceito que foi abordado no PAUS nos últimos anos. Leva isso para a vida. Maravilha! Vamos para a nossa alternativa 2, para a nossa questão 2. A gente tem um paciente de 4 anos de idade, ígida, sem um passado médico de relevância, comparecendo à consulta de puericultura com a sua mãe, que solicita a verificação do seu calendário vacinal. O médico da unidade atesta que o calendário está atualizado, exceto pelas vacinas dos 4 anos, que devem ser realizadas naquela visita. Então, quais são as vacinas que deverão ser prescritas à paciente nessa ocasião? Pergunta nada mais, nada menos que quais são as vacinas que a gente faz numa criança de 4 anos, incluindo aí primeira dose, reforço, o que quer que seja. Então, diante disso, dá uma olhadinha nas alternativas, porque essa questão é aquela questão que você tem que maltratar o seu cérebro para conseguir decorar o calendário vacinal. Quando eu falo de calendário vacinal, até dentro dos cursos, quando a gente fala de aula de imunização, tem um monte de macete. O Dan Zaidan, que é meu colega aqui da pediatria, ele adora macete para vacinação. Eu não consegui decorar dessa forma. Eu gosto muito mais de vencer pelo cansaço. Então, quando a gente fala de imunização, geralmente eu tô com vocês reforçando a necessidade de estudo direcionado, de entender como que aquela prova cobra, mas imunização não tem muito mistério, não tem muito como cobrar diferente. Pode ser que uma prova cobre mais contraindicação, pode ser que uma prova foque mais no calendário vacinal, mas eu vou insistir com você para você pegar o nosso aplicativo e dar uma filtrada bastante importante em calendário vacinal de uma maneira geral. O foco lá é imunização, porque quanto mais questão você fizer disso, mais o calendário vacinal vai entrar na sua cabeça. E deixa eu prever alguma coisa aqui para você, pode ser que você tenha uma facilidade maior com as vacinas do primeiro ano.
Eu não quero que você fique apenas com elas para a prova do SUS Bahia. Eu quero que você vá além. Eu quero que você lembre a vacinação ali do 1º ao 2º ano de vida, que geralmente a gente costuma errar. Eu quero que você lembre as vacinas de geralmente 4 a 6 anos aí desse nosso paciente, que é o caso que a questão está te perguntando. Então, quando a gente fala de vacinação de 4 anos, como que eu faria essa questão? Primeira coisa que eu excluiria seria a tríplice viral. Eu lembro muito bem da tríplice viral ali administrada aos 12 meses de idade, ali administrada aos 15 meses de idade no meu paciente. Geralmente com 15 meses, inclusive, a gente faz a tetra viral, porque entra a varicela aí no meio. Então, a nossa letra A está eliminada. A meningo C também não é aqui, então eu já tiro aqui a meningo C e aqui também. A pneumo também não é realizada. A pneumo, ela está sendo realizada agora, isso foi uma variação aí dos últimos anos, aos 2, aos 4 meses, e aí aquela dose dos 6 meses deixou de existir, a gente pulou essa pneumo para 12 meses. Então também não tem nada de 4 anos aqui, podemos excluir nossa alternativa A inteira. E podemos excluir a nossa alternativa D, também porque fala de meningo, fala de pneumo 10. Aos 4 anos de idade, a gente vai dar 4 vacinas. Isso me ajuda a eliminar alguma coisa? Me ajuda a eliminar a letra C. Na letra C, eu estou incompleta aqui na minha vacinação. Eu estou te falando de poliomielite que de fato é utilizada. Então, quando a gente vai falar de polio, lembra que para mim, as primeiras 3 doses da polio vão ser realizadas com VIP. E daí em diante, a gente pode fazer a VOP. Então, beleza, maravilha. Difteria, tétano e coqueluche, também faço o meu reforço ali aos 4 anos de idade. E daí em diante, lembra, eu gosto de lembrar da DTP aqui, porque eu lembro que com 15 anos a gente tem que fazer o reforço da DT. Então, a cada 10 anos, esse reforço da DT vai entrar, 15, 14 anos. Então, faz uma conta aí reversa, menos 10 anos, eu tenho que ter esse reforço aqui. O primeiro reforço, na verdade, o segundo reforço da DTP, da tríplice bacteriana, vai entrar aos 4 anos de idade. A varicela também vai ganhar um reforço aqui com 4 anos. Então, a gente fez a varicela aos 15 meses, a primeira dose, a segunda dose agora vai entrar aos 4 anos de idade. E tá faltando uma, eu só te falei de 3 vacinas aqui. A vacina que vai entrar aos 4 anos e que foi uma mudança aí nos últimos 2 anos que a gente teve, na verdade mudou de um jeito, depois voltou atrás, depois mudou de outro. Hoje o que a gente está fazendo? A vacina de febre amarela é uma vacina dada em 2 doses. Na realidade, uma dose sendo feita aos 9 meses de idade, um reforço sendo feito aos 4 anos de idade. Então, esse é o esquema da febre amarela atual, em 2022. Até agora não tivemos novas alterações. Daí em diante, eu não tenho mais a necessidade de fazer o reforço. Eu tenho só que fazer este reforço aos 4 anos. Combinado? A gente fica então com a nossa alternativa B, sem muito mistério, e vamos para a nossa próxima. A gente fala da questão 3. A gente tem um recém-nascido de 33 semanas, nascido por parto cesáreo, com sofrimento fetal agudo, filho de uma mãe diabética hipertensa, que nasceu com tônus muscular em flexão e chorando. Este recém-nascido, mistério, jogou para o ar. Vamos dar uma olhadinha rápida nesse enunciado? Vamos olhar então que a gente está diante de um prematuro, de 33 semanas, nascido de parto cesáreo, porque teve um sofrimento fetal agudo, provavelmente um parto às pressas ali, porque essa criança provavelmente ia a óbito se eu não tirasse ela imediatamente. Filho de uma mãe diabética e hipertensa. Você concorda comigo que tem motivo de sobra para essa criança ter um sofrimento fetal agudo? Diabética, diabetes gestacional é uma das causas, hipertensa também é. Pode ter feito aí um HELP, pode ter feito uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia, tudo isso aí motivo para um sofrimento fetal agudo. Porém, esse meu recém-nascido é um guerreiro. Ele nasceu muito bem, ele nasceu com tônus muscular em flexão e chorando. Esses 2 critérios que estão aqui são os critérios que me falam que a vitalidade dessa criança está boa. Apesar de tudo, contra tudo e contra todos. Ele nasceu excelente, fez uma boa transição aí da circulação fetal para a circulação extrafetal, para a circulação pós-natal. Esse recém-nascido deve ter o seu cordão umbilical clampeado imediatamente e ser levado para a mesa de reanimação para ser submetido aos passos iniciais. Eu te falei que ele nasceu com uma vitalidade boa. A vitalidade vai ser o principal determinante para eu sair correndo com a minha criança direto para a mesa, com um clampeamento imediato. Se ele não tem uma vitalidade adequada, sim, eu sou obrigada a um clampeamento imediato. Se ele tem a vitalidade adequada, eu posso aguardar, que é o caso do nosso paciente.
Quanto tempo que eu vou aguardar? Aí vai depender da faixa etária, na verdade, da idade gestacional da minha criança. Se ele nasce com mais de 34 semanas, eu posso aguardar mais de 60 segundos, geralmente de 1 a 3 minutos. Se ele é menor do que 34 semanas, justamente como o nosso Joãozinho aqui, eu posso aguardar mais do que 30 segundos, então 30 a 60 segundos para levar ele para a mesa. Letra A está eliminada. Letra B, ele não possui maior risco de hipóxia neonatal, já que ele apresenta boa vitalidade ao nascer. Ele realmente apresenta boa vitalidade ao nascer. Isso quer dizer que ele não tem risco de hipóxia neonatal? Uma criança que sofreu lá dentro, uma criança que é filha de sofrimento fetal, uma criança que, cara, nasceu ali aos trancos e barrancos, com diabetes gestacional, com hipertensão, eu não posso falar isso. Eu não sei como foi o desenvolvimento dele lá dentro. Eu não sei nem quanto foi o Apgar da minha criança. Provavelmente foi um Apgar ok, né? Mas mesmo assim, eu não posso dizer que ele não sofreu um insulto, porque ele sofreu intraútero, que possa ter repercutido em algum grau de hipóxia neonatal. Então a letra B também está eliminada. Letra C, deve ser submetido ao clampeamento tardio do cordão umbilical, depois de 1 a 3 minutos após ser encaminhado aos cuidados de rotina. A gente também já eliminou essa na explicação da nossa alternativa A. Se eu tenho uma criança prematura, menor do que 34 semanas, se ele está com uma vitalidade boa, eu até posso clampear o cordão um pouquinho mais tardio, mas é de 30 a 60 segundos, e não de 1 a 3 minutos. Letra C eliminada. Ficamos com a letra D. Vamos dar uma lida para ver se realmente faz sentido ou se a questão está errada, vai ser eliminada? Não sei. Na letra D, eu falo assim para você, ele possui pelo menos 4 fatores que podem estar associados à hipóxia no período neonatal imediato. Vamos dar um bizu? Vamos dar. O que a gente pode olhar? Eu consigo identificar até 5. Eu consigo identificar um paciente prematuro, eu consigo identificar um paciente filho de sofrimento fetal agudo, eu consigo identificar um parto cesáreo, que eu pulei aqui, também é um dos fatores de risco aí, e eu consigo identificar uma história gestacional de DMG e de hipertensão. Então tem pelo menos 4 fatores aí associados à hipóxia no período neonatal imediato, exatamente o contrário do que a nossa letra B falava. Então a gente fica com a alternativa D. Maravilha. Nossa quarta questão traz uma menina de 7 anos de idade que veio ao pronto atendimento, trazida pela mãe, com diminuição do volume urinário, edema bipalpebral e coloração avermelhada na urina. Quando você for ler um enunciado desses, quando você lê diminuição do volume urinário, você já tem que estabelecer algumas hipóteses diagnósticas. Quando ele ainda por cima te fala edema bipalpebral e associa uma provável hematúria, isso aqui tem que ficar bem claro para você, que você está diante de um quadro provável de uma síndrome nefrítica. E aí ele vai além. Ao exame físico tem uma pressão arterial sistólica maior que o P95 para a idade. Essa criança está hipertensa, provavelmente uma hipertensa grau 1. Então beleza, beleza nada, tá péssimo. Para a idade, para o sexo e para a estrutura. Ela tem uma história de ter tido uma infecção orofaríngea há 2 semanas. Com relação a esse caso, espera-se encontrar em seus exames complementares. O que a gente podia esperar aqui? Não vou nem mostrar as alternativas ainda. A gente está diante, provavelmente, de um paciente com GNDA ou GNPE, glomerulonefrite pós-estreptocócica. A história aqui da infecção orofaríngea não me deixa fugir muito disso. Que exames a gente pode esperar nesse paciente? Pensa aí, vai lembrando do diagnóstico diferencial, vai lembrando da investigação de uma GNPE. E aí a gente olha a nossa alternativa. A gente pode pegar aqui, na letra A, uma hipertrigliceridemia com soro lipêmico? Não tem nada disso quando a gente fala de GNPE. Síndrome nefrítica nenhuma vai causar com isso aqui. Pelo menos, não assim uma das mais clássicas que cai na nossa prova. Hipocomplementenemia, é difícil de ler essa palavra, com consumo das frações C3 e CH50 do complemento. Perfeito, isso aqui é um dos fatores, inclusive que a gente avalia no diagnóstico diferencial de GNPE. Lembra aqui comigo que quando eu penso em síndrome nefrítica, eu tenho algumas outras causas que podem cursar com isso. E o que vai me fazer um diagnóstico diferencial importante é que essa hipocomplementenemia, dentro da síndrome nefrítica, tem que estar resolvida em até 8 semanas. Passou disso, eu vou começar a me preocupar com outras causas de síndrome nefrítica. Mas no momento do diagnóstico, perfeito, vai estar reduzido. Proteinúria acima de 50 mg por quilo por dia. Pegadinha, essa questão aqui é bastante característica de um quadro de síndrome nefrótica.
não é o que a gente normalmente costuma esperar numa síndrome nefrítica. Então, a gente exclui essa nossa alternativa também. E, por fim, hematúria. Perfeito. E presença de cilindros gordurosos. Ah, aí vacilou. Não, a gente não vai enxergar cilindros gordurosos dentro da síndrome nefrítica, dentro da GNPE. A gente fica com a nossa alternativa aqui, com a letra B. Questãozinha tranquila. Essa aqui não pode errar. Essa aqui, se errou agora, daqui para frente não pode mais errar. Tem que saber fazer o diagnóstico diferencial entre síndrome nefrítica e síndrome nefrótica. Vamos então para a nossa última questão, questão com casão, questão Enem. Vamos lá. A gente tem uma menina de 3 anos de idade que chegou à emergência com dificuldade respiratória, iniciada há aproximadamente 6 horas. Ela tem uma história de tosse produtiva há 3 dias, com uma febre de 39,5. Ao exame, ela tem batimento de aletas nasais, cianose perioral, frequência respiratória de 52 incursões por minuto, frequência cardíaca de 145 e uma saturação em ar ambiente de 89%. Se você não estiver com a cara que eu estou agora, com essa cara de sofrimento, você está errado, porque essa criança está mal, essa criança está grave para você. A ausculta pulmonar, ela tem crépitos difusos, então estertores crepitantes difusos, mais localizados em terço inferior do hemitórax direito, murmúrios vesiculares fisiologicamente distribuídos. Tem tiragem intercostal e tiragem diafragmática, ambas moderadas. Devido à gravidade, foi realizada uma radiografia de tórax com imagem compatível com uma consolidação que afeta quase todo o lobo inferior do pulmão direito. Encerrando, daqui a pouco a gente volta para entender isso aqui melhor. Basicamente, o que a questão quer de você é qual é a alternativa correta em relação ao diagnóstico do caso. Qual que é o diagnóstico do caso? Então, vamos matar aqui. A gente tem uma criança de 3 anos de idade, Valentina chegou para você com desconforto respiratório. Eu vou até além. Valentina está mal. Valentina está provavelmente com insuficiência respiratória aguda. Valentina está taquipneica, que é um dos sinais cardinais aí da nossa pneumonia. Então, ela tem taquipneia para a idade dela. Eu toleraria até 40, né? Com uma criança de 1 a 4 anos. Ela tem um febrão, ela tem tosse produtiva. Tudo isso veio se desenvolvendo até o momento em que ela complicou. Então, agora, além da taquipneia, ela está taquicárdica, ela tem uma saturação de 89% em ar ambiente. Eu preciso, no mínimo, botar essa criança no oxigênio. E aí eu vou observar o que mais eu vou fazer. Associada a isso, ela tem um desconforto bem considerável, né? Tiragem intercostal, tiragem diafragmática, batimento de asa nasal. Uma criança maior já é uma coisa que me preocupa bastante. Cianose perioral. Filhão, tá ruim. Eu preciso resolver a vida da Valentina. O que a gente vai fazer diante disso? Na nossa letra A, a gente tem aqui que isso é um diagnóstico de uma provável etiologia viral. Na letra B, a gente tem uma insuficiência respiratória secundária, um provável quadro de pneumonia comunitária. Na letra C, uma pneumonia complicada com derrame pleural à direita. E na letra D, uma insuficiência respiratória secundária a um provável quadro de pneumonia hospitalar. Questão sossegada. Deixa eu levantar aqui um ponto que eu não comentei com vocês, voltando aqui rapidamente. A gente tem uma radiografia de tórax realizada nessa nossa paciente. O que é interessante da gente avaliar aqui? A radiografia de tórax não é um exame que a gente vai pedir para todo mundo. A radiografia de tórax vai ser um exame que a gente vai pedir para pacientes graves, exatamente como a Valentina. Valentina não está tranquila. Você vai mandar a Valentina para casa? Você vai mandar ela para casa com uma bomba de oxigênio junto? Você não vai. Ela vai internar. Ela vai fazer uma antibiótico terapia mais cuidadosa. Então, a gente precisa fazer uma antibiótico terapia intravenosa nessa paciente. Fechou? E, além do mais, a radiografia de tórax já te dá a dica. Tem uma consolidação que afeta quase todo o lobo inferior do pulmão direito. Que mais? A ausculta pulmonar, eu tenho crepitações, principalmente em terço inferior do hemitórax direito, e murmúrios vesiculares fisiologicamente distribuídos. Eu não te falei de nenhuma área com abolição, com redução do murmúrio vesicular. Então, diante disso, a chance de eu ter um derrame pleural não me parece. Isso aqui parece ser a evolução natural de uma pneumonia. Pode ter um derrame pleural? Pode. Pode ser que sim. Faço um ultrassom ali à beira do leito e vejo que tem derrame pleural. Faço uma TC, se eventualmente eu precisar, e eu avalio que tem derrame pleural. A questão te faz entender que a complicação dessa paciente é um derrame pleural? A princípio, não. Tem nenhuma dica aqui me apontando para um derrame pleural. Parece uma pneumonia de etiologia viral. Por mais que a etiologia viral seja a mais prevalente numa criança de 7 meses a 5 anos de idade, como é o caso da Valentina, cara, Valentina não está tranquila. Quando eu estou pensando em complicação, quando eu estou pensando numa paciente mais grave, a minha principal hipótese vai ser bacteriana.
E se eu te perguntar qual bacteriana, você vai responder para mim pneumococo. Principal causa aí de pneumonia bacteriana nessa faixa etária, principalmente de menor de 5 anos de idade. Na letra B e na letra D, ambas falam de insuficiência respiratória. Sim, a gente está diante de uma insuficiência respiratória secundária a um quadro de pneumonia, comunitária ou hospitalar. Alguma coisa na questão te fez pensar no hospitalar? Alguma coisa na questão te falou de uma paciente que esteve internada recentemente? Te falou de alguma coisa aqui para me preocupar, que essa pneumonia, que esse germe veio do ambiente hospitalar? Nada. Então a gente está diante de um quadro de pneumonia aguda comunitária, pneumonia que mais cai na sua prova, associada a uma insuficiência respiratória secundária. Fechadíssimo? Matamos. Chuchu beleza aí. Todo o nosso simuladinho do SUSBA. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui se você não está inscrito na maratona. Se você quer aproveitar o free trial do nosso curso, a gente tem um intensivo inteiro voltado para o SUS Bahia, voltado para a Bahia, que está aqui embaixo o link. É só você se cadastrar para ver se faz sentido para você, se a aula te interessa. Se você gostou aqui da dinâmica do simulado, não deixa de se inscrever. Beijo grande, a gente se vê no próximo, amanhã. Opa, na verdade não, a gente acabou agora a semana, a gente se vê nas próximas aulas que a gente vê aqui no YouTube ou dentro do curso. Beijo grande! Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí à correção de Medicina Preventiva e Social do SUS Bahia. Para quem não me conhece, me chamo John Machado, sou professor de Preventiva aqui da Medway. Curiosamente, de formação, eu sou clínico, me formei e fiz residência lá na Unicamp, tá certo? E faculdade eu fiz lá na Federal de Santa Catarina. Mas bora que bora, porque essa prova ela foi boa. Foi um desafio bom, quero ver se vocês acertaram e vamos discutir alternativa por alternativa para não restar nenhuma dúvida, galera. Primeira questão então. O médico, e em especial o médico generalista e médico de família e comunidade, deve ter como parte da sua formação a compreensão acerca dos conceitos de epidemiologia clínica que poderá aplicar ao processo decisório de conduta. Isso daqui é um caso-chave que vai valer tanto para um quanto para dois. Mas o que a um trouxe? Considerando que os serviços de saúde funcionam em níveis, estão organizados em níveis, que funcionam como filtros, o que espera-se que a função filtro ou gatekeeper, ou seja, aquele que protege o portão, tá certo? Aquele que faz o filtro mesmo, da APS, provoque em níveis de atenção de maior densidade tecnológica. Então, basicamente, se eu estruturo em níveis primário, secundário e terciário e considero o médico de família e comunidade como um gatekeeper, o que eu vou fazer? Eu vou entender que ali por 85% de todas as entradas no sistema sejam filtradas, manejadas e retidas na atenção primária. Tudo bem? E fazendo essa filtragem, beleza? O que vai para os níveis secundários e terciários? Somente casos que têm uma maior probabilidade pré-teste, ou seja, uma maior prevalência de realmente ter a doença ali que o especialista vai receber. Por quê? Porque ele já foi acompanhado pelo médico de família e comunidade, pela equipe da PS, ele já teve uma anamnese, exame físico, já foi conversado a respeito dos primeiros testes diagnósticos, já foi conversado a respeito de todos os sintomas que ele desenvolveu, então a chance de chegar para o especialista, depois desse filtro pela atenção primária à saúde, somente um doente daquela especialidade é muito maior. E é esse o grande objetivo funcional para a gente poder elevar ali um nível de complexidade tecnológica, tudo bem? Então vamos lá. Olhando sobre isso, a gente pode entender que esse papel de filtro pode ser um bom teste diagnóstico, tá bom? Só que vamos ver o que acontece em relação a cada variável disso. Então, se aconteceu esse papel filtro, o que se espera? Um aumento da sensibilidade, que é a capacidade de detectar dentre todos aqueles os verdadeiramente doentes e da especificidade dos testes diagnósticos. Galera, aqui eu estou falando que eu aumento a probabilidade pré-teste quando eu vou para o nível secundário. Estou dizendo que eu aumento a prevalência de doença dos que chegam lá, tá bom? Só que sensibilidade e especificidade são características intrínsecas do teste e um aumento na população da probabilidade pré de doença da população que vai ser estudada não altera a sensibilidade e a especificidade dos testes.
Beleza? Então, essa alternativa está incorreta. Letra B. Eu vou ter um aumento da prevalência da doença e do valor preditivo positivo. O que isso significa? Quando eu olho o valor preditivo positivo, eu estou olhando dentro do universo de quem teve um teste positivo, somente quem estava doente de fato. Tudo bem? Neste caso, quando eu tenho um aumento da prevalência, eu tenho o quê? Uma maior probabilidade dentro do universo dos positivos, eu ter realmente os verdadeiros positivos. Tudo bem? Então, neste caso, há sim uma resposta correta, porque o aumento da prevalência indica que há uma maior probabilidade de todos que forem testados realmente ter a doença. Então, dentro do universo de todo mundo que teve um teste positivo, que são os verdadeiros positivos, que aumentam muito com a prevalência, e dos falsos positivos, eu tenho um desequilíbrio pendendo para os verdadeiros positivos. Por isso, esta é a nossa alternativa correta. Obviamente, seria muito melhor elucidado de uma maneira mais visual, mas de uma maneira geral, é isso que vocês precisam saber, beleza, gente? Vamos lá. C. Que os encaminhamentos automáticos, ou seja, do nível primário para o secundário, facilitem o acesso a especialistas, aumentando a eficácia diagnóstica. Muito pelo contrário. O que eu ia fazer? Eu ia fazer uma conturbação dessa agenda de atenção secundária e terciária e, eventualmente, até o serviço entraria em colapso, diminuindo todo o sistema ali, a eficácia diagnóstica em relação a isso, tá bom? Então, isso daqui está incorreto. D. Diminuindo a probabilidade pré-teste, a prevalência, isso é falso, porque já passou por uma série de testagens na atenção primária, paralela a um aumento de sensibilidade que a gente já conversou, que não se altera com a prevalência, porque é uma característica intrínseca de um teste diagnóstico. Beleza, meus queridos? Vamos para 2. Aqui, mesmo contexto inicial, mas a pergunta é outra. Considerando que a prevenção quaternária, uma atividade fundamental da PS, é a reafirmação do primum non nocere, não é que é latim, eu tentei falar em inglês, né? Mas é primeiro não causar dano, tá certo? Ao evitar intervenções excessivas e desnecessárias, qual que é a alternativa correta? Então aqui eu abri uma janela da função do médico de família e comunidade na prevenção quaternária. Ou seja, são ações para evitar o excesso de diagnósticos, o excesso de tratamentos, que muitas vezes levam a conclusões equivocadas e desencadeiam uma cascata de atrogenias ou de erros, tá bom? Então, frente a isso, na atenção primária, a etiqueta diagnóstica, ou seja, chegou, tenho que dar uma etiqueta e selar um diagnóstico, tá certo? É fundamental, inclusive em prejuízo da escolha sobre o curso de ação, que é basicamente o planejamento que eu vou ter para esse paciente. Galera, eu preciso, para todo paciente que chega na PS, já dar uma etiqueta diagnóstica? Não. Se eu estou ali recebendo tudo quanto é queixa, tudo quanto é universo, podem ter certeza que uma grandíssima parte que vai chegar ali no atendimento na unidade básica de saúde, ou vai ter uma doença em estágio inicial que não faria o mínimo sentido a gente ter um diagnóstico precoce, ou seja, não se encaixa dentro de um programa de rastreamento, tá bom? Porque às vezes é uma coisa muito indiferenciada, é uma coisa, sei lá, revelando uma complexidade familiar por trás, não uma doença que me gera sinais de alarme, por exemplo, tá bom? Então, ou está em estágio inicial, ou é algo tão indiferenciado que o simples acompanhamento ao longo do tempo tornará as coisas mais claras e aí sim eu posso fazer um recurso diagnóstico e terapêutico mais embasado em relação a essa diferenciação, tá bom? Às vezes, vocês têm que entender que o paciente vai te procurar por uma queixa específica que ainda ou não vira doença, ou se é uma doença, ela ainda não atravessou o horizonte clínico e não tem sinais de alarme para eu investir com tudo na investigação ou urgenciar essa investigação. Tudo bem? Neste caso, é melhor dar 3 passos para trás e acompanhar o paciente ao longo do tempo, como a gente vai discutir daqui a pouco. Tudo bem? Vamos lá. Essa está errada. Intervenções em assintomáticos, como programas de rastreamento, devem visar a detecção precoce, independente da história natural da doença rastreada. Isso aqui está errado, tudo bem? A história natural ela deve ser bem conhecida antes de eu estipular um teste de rastreio. Por quê? Porque vocês têm que entender que todo programa de rastreamento causa dano.
Só que alguns vão fazer sentido porque na balança benefício populacional em relação a dano, eu considero que há mais benefício do que dano. Tudo bem? Por quê? Porque se eu estou colocando um teste para toda a população, eu vou ter sim uma parcela de falsos positivos, ou seja, pessoas que terão um teste positivo, mas que de fato não têm a doença, tá bom? E essas pessoas serão extremamente vulneráveis a uma cascata de procedimentos cada vez mais invasivos e desnecessários para elas. Mas de um ponto de vista populacional faz sentido. E só faz sentido se eu tenho uma história natural bem conhecida, no qual o diagnóstico precoce eu detecto essa doença numa fase pré-clínica, no qual eu instauro um tratamento efetivo para enfrentamento dessa doença e por isso ela não anda na sua história natural e não tem um desfecho negativo, porque eu rastreei antes, beleza? Então a história natural da doença tem que ser bem conhecida e o estágio pré-clínico assintomático, ele também tem que ser muito bem definido antes de eu instaurar um programa de rastreio. Tudo bem? Letra C, essa aqui também está errada. C. Durante o desenvolvimento e a implementação da APS no Brasil, houve uma valorização da sua dimensão clínica sob influência estadunidense. Galera, quando chegou a ideia de atenção primária à saúde aqui no Brasil, foi justamente para o enfrentamento do modelo biomédico que vigorava até então, tá certo? O modelo hiperespecializado. A gente estava com um custeio de saúde extremamente caro e um sistema totalmente ineficiente e que não tinha acesso para toda uma população, tudo bem? Quando ele foi instaurado aqui no Brasil, não houve uma valorização da sua dimensão clínica. Inclusive, houve até uma subvalorização em relação aos outros pilares, principalmente preventivos. E isso também teve um processo, alguma influência estadunidense, mas obviamente as influências eram muito mais europeias, principalmente da nossa história de sucesso do NHS, que é o sistema de saúde inglês, que já vigorava, e também das discussões que tivemos em relação à conferência de Alma-Ata, a Carta de Ottawa e tudo mais, tudo bem? Então todas essas influências fizeram com que não houvesse uma hipervalorização da dimensão clínica, e sim uma hipervalorização de todo o restante que a APS podia oferecer. Essa está incorreta também. Portanto, a nossa alternativa D é a correta, que diz: uma ferramenta da epidemiologia clínica para o processo diagnóstico é o Watch and Wait. Basicamente, também pode ser chamado de Watchful Waiting. Basicamente, se chama demora permitida ou espera permitida. E aqui complementa que é um dos testes diagnósticos mais úteis por sua produção de informações que podem diminuir a incerteza diagnóstica. O que consiste essa ferramenta de demora ou espera permitida? Gente, vocês estão numa unidade de atenção primária à saúde. Já falei para vocês que a gente não precisa dar uma etiqueta diagnóstica de começo. Chegou com um caso indiferenciado ou inespecífico, ou em estágio muito inicial que não tem alarme, você vai reforçar a longitudinalidade, você vai acompanhar. Volta em 4 semanas para a gente ver, vai observando, faz um diário de cefaleia, faz isso, faz aquilo. Tudo isso, por quê? Porque eu tenho tempo e ao longo do tempo eu consigo acompanhar esse paciente. E essa espera permitida indica que eu não tenho sinais de alarme claro para ir com tudo, fazer uma investigação e lidar com um procedimento diagnóstico e terapêutico. Tudo bem? Nesse caso, o próprio tempo, ao utilizar esse método, vai trazer maior ou menor importância para essa queixa, tá? E quando ele trouxer maior importância, ele vai produzir informações, ou seja, novos sintomas, novas percepções do paciente, que podem diminuir a incerteza diagnóstica, porque essa doença já está se aproximando do seu horizonte clínico e com isso eu já tenho um caminho mais claro de investigação. Tudo bem, galera? Então, isso daqui, junto com atendimento clínico centrado na pessoa e junto com uma boa aplicação da medicina baseada em evidências, são 3 ferramentas poderosíssimas da atenção primária à saúde para prevenção quaternária. Tudo bem? Vamos lá para a nossa próxima questão. Aqui estamos com Carla, que tem 41 anos, e leva o seu filho Pedro, de 6 anos, a uma consulta no OBS. E ela trouxe porque ele estava com atrasos na fala. Na realidade, o Pedro fala poucas palavras e frases com no máximo 2 sílabas. Ele está eutrófico.
Durante a consulta, a gente vê que a Carla está nervosa em relação à criança e ao abordá-la, ela desabafa sobre o uso abusivo de álcool do seu marido José. Sente raiva do filho, forte, né? Porque vê nele a imagem do José. Em uma consulta com José, você avalia que ele se encontra no estágio de pré-contemplação sobre o uso da bebida alcoólica, ou seja, eu não estou a fim de parar, eu nem necessariamente problematizo isso, tudo bem? E aí você não identifica o seu próprio uso como abusivo. Então você decide aplicar a seguinte escala. Isso daqui é o CAGE Score, tá certo? A gente faz um acrônimo com as letras iniciais e cada uma direcionando por uma pergunta, tá bom? Como que funciona esse score CAGE? Então o C significa cut down, que é basicamente alguma vez sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida ou parar de beber? Gente, por que isso gera em relação à dependência? Por que ela é importante? Porque uma etilista social geralmente não vai problematizar a ponto de pensar, eu preciso parar de beber, tudo bem? Então, dentro de um contexto, isso daqui faz muito sentido. Annoyed, basicamente, as pessoas o aborrecem porque criticam o seu modo de beber. A gente emite sinais para a sociedade, para a nossa família, para as pessoas que estão no nosso convívio. Se elas começam a problematizar e confrontar em relação a algum comportamento que a gente tem, pode ter certeza que isso aqui já saiu de ser um problema do âmbito individual para ir para o âmbito coletivo. Então, você fica aborrecido, indica que há uma fisão, uma fisão não, é uma separação entre as visões de quem gosta de ti e a sua própria, porque você tem total influência, porque você tem um gatilho positivo com o consumo da bebida do ponto de vista psicológico, tá? C. Guilty, culpa. Se sente culpado pela maneira com que costuma beber? Se a pessoa se sente, já começou a problematizar no nível individual. Mas a mais importante, a que tem maior peso em relação a isso, é na abertura do olhar, ou seja, costuma beber de manhã ao acordar, ao abrir o olho, para diminuir o nervosismo ou ressaca? Filhão e filhona, vocês estão bebendo de manhã e não é férias, pode ter certeza, vocês estão com problema, não é normal, beleza? Isso aqui é um indicativo de necessidade maior de álcool para controlar qualquer tipo de abstinência, como nervosismo ou ressaca, beleza? E aí, eu quero saber a alternativa incorreta a respeito do desdobramento do CAGE Score, tá? Esse é só um dos scores que a gente utiliza. A gente tem outro muito conhecido que é o Audit, que tem mais de 10 perguntas, tá bom? Mas sobre ele, o CAGE, qual que é a incorreta? Vamos lá. A. 2 pontos no score tem alta sensibilidade para o uso abusivo de álcool e etilismo. Sim, beleza? 2 ou mais pontos é indicativo positivo e tem uma alta sensibilidade passando na detecção de dependência de álcool, passando numa detecção de 90% para cima, beleza? B. Um score 1 não é sugestivo do uso abusivo de álcool. Sim. Olhando essas perguntas, obviamente, pelo menos uma delas, para você que é etilista social e está vendo, você já deve ter pensado, pô, isso aí eu me encaixo, tá bom? Então, só uma não é indicativo. C. A resposta positiva apenas no item E, que é aquele de beber de manhã ao acordar para controlar ressaca ou nervosismo, apesar de score 1, é preocupante para o uso abusivo de álcool. Sim, ela tem um peso maior na interpretação do CAGE Score. Sendo que essas 3 estão corretas, então a única incorreta é a E, que fala que o CAGE é necessário para o diagnóstico de uso abusivo de álcool. Não. Na realidade, quando a gente tem qualquer tipo de score, gente, a gente está pegando uma série de informações subjetivas e dando uma objetividade, uma sistematização para que a gente fale tudo a mesma língua, beleza? Só que tem outras maneiras de fazer isso. Já falei do Audit, que é principalmente para adolescentes. Tem uma série de outras coisas, eu posso ter uma série de informações clínicas e um papo, uma anamnese bem feita com o paciente com outras coisas que não seja o CAGE. Então, não necessariamente, não é uma condição sine qua non para o diagnóstico de uso abusivo de álcool, tá bom? Então, essa daqui é a nossa alternativa incorreta. Penúltima questão, vamos lá. Os estudos epidemiológicos são ferramentas que nos auxiliam a estabelecer o grau de relação entre uma exposição e um determinado desfecho. No entanto, sabemos que o tempo de exposição a um fator
influencia a ocorrência ou não de um desfecho. Vamos lá, gente. Uma pessoa que está há 200 anos sendo exposta à poeira de sílica, ela tem maior chance, maior risco de desenvolver silicose no final? Sim, tá? Do que uma pessoa que teve, sei lá, foi numa fábrica de vidro e ficou lá, foi fazer uma visita e inalou um pouquinho, só uma vez na vida, entendeu? Então, esse tempo e a intensidade da exposição altera quem desenvolve ou não desfecho de interesse, tá bom? Dessa forma, o estudo que mais apresenta limitação em relação à temporalidade para a busca de etiologias é o... Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, a gente precisa definir o olhar, ou seja, o acompanhamento que a gente tem dos pacientes para cada tipo de estudo, tá bom? E ver qual que está mais comprometido para fazer essa associação entre desfecho e exposição, tá bom? Ou fator de risco e doença, enfim, mas tratem melhor como exposição e desfecho, beleza? Então, relato de caso. O que é o relato de caso? Ele é um estudo descritivo, geralmente envolvendo 3 casos. E, cara, eu posso sim ter um relato de um caso de um paciente com silicose, dar todas as características a respeito da exposição. Então, não é um grande limitante para isso. A grande coisa é que neste estudo, eu estou pegando a ponta e eu só estou descrevendo. Não tem nada analítico em relação a isso, do ponto de vista de eu, como pesquisador, ativamente produzir esses dados da análise, tá? Mas eu posso pegar outros dados e descrever simplesmente. Então, este aqui não é um grande problema. O transversal é um problema para a gente falar a respeito da relação entre exposição e desfecho, porque eu vejo este participante somente em um único momento. O meu olhar ele é transversal. Eu vou lá e eu faço uma pesquisa, uma entrevista, beleza? Eu não acompanho esse paciente nem para frente nem para trás. Então, eu vejo exposição e desfecho no mesmo momento, a partir da resposta do paciente e eu não acompanho ele, beleza? Então, o mais limitado em relação a essa relação é o transversal. O caso controle, eu parto da seleção do desfecho, ou seja, quem teve desfecho positivo, caso, quem não teve desfecho, controle, e eu olho no passado se ele teve ou não exposição a determinados fatores de risco. Eu tenho uma bela relação resgatada nos estudos de caso controle entre exposição e desfecho, beleza? Então não é um limitante. E a coorte também não é um limitante, porque nesse estudo eu seleciono quem teve ou não exposição a um determinado fator de risco e eu acompanho eles ao longo do tempo, medindo no final do meu período de acompanhamento quem desenvolveu ou não o desfecho, tá bom? De todos, esse aqui é o melhor e de todos, esse aqui é o mais limitado. Portanto, nossa alternativa mais limitada para a relação de temporalidade entre exposição e desfecho, letra B. E para finalizar, uma clássica questão do SUS Bahia, declaração de óbito. Vamos lá. Paciente da entrada na urgência trazida pelo SAMU após um atropelamento por ônibus. Na avaliação inicial foram percebidas múltiplas fraturas, porém, pouco depois da sua chegada e a implementação de medidas iniciais do atendimento, veio a óbito por choque hemorrágico, tá bom? Acidente de ônibus, múltiplas fraturas, choque hemorrágico, morte, né? E aí, como que estará preenchida a declaração de óbito nas causas da morte, parte 1, e qual que é a causa básica do óbito desse paciente? Então, vamos entender aqui a nossa declaração de óbito, galera. Aqui, na parte 1, eu tenho as causas diretas, no qual eu vou construir uma sequência temporal da história da morte desse paciente, começando pela causa básica, mais embaixo, indo para as causas intermediárias e na letra A, a causa imediata, ou seja, o último fenômeno fisiopatológico que levou à morte desse paciente. Então, olhando para a causa básica, que seria a nossa primeira linha aqui de baixo, tá certo? E aí pode ser na D, na C ou na B, dependendo da minha história, da minha sequência lógica. E aqui eu tenho 3 fatos que levaram à morte desse paciente. Então, primeira coisa, foi atropelamento por um ônibus. Ele teria tido múltiplas fraturas ou um choque hemorrágico levando à morte se ele não tivesse sido atropelado por um ônibus? Não. Sendo que essa foi a causa, o estopim inicial para toda a sequência de situações que levaram ao óbito, o atropelamento por ônibus vai ser a minha causa básica. Beleza? Depois, qual que é a minha causa intermediária? Foi atropelado,
múltiplas fraturas. Ossos longos sangram pra caramba, tá bom? Nesse caso, as múltiplas fraturas foi a minha causa intermediária. E a causa imediata do óbito, que vai estar aqui no A, é o choque hemorrágico. Então, o correto preenchimento da minha declaração de óbito vai ser: no A, causa imediata, choque hemorrágico; no B, intermediária, múltiplas fraturas; e no C, a minha causa básica, que é atropelamento por um ônibus. Dito tudo isso, vamos aqui para as questões. Então aqui, item A, choque hemorrágico; B, múltiplas fraturas; C, pedestre golpeado por um ônibus; item D, em branco, tudo bem, posso ter uma ou duas causas intermediárias. A causa básica é o choque hemorrágico. Não. Choque hemorrágico a gente já viu que é a causa imediata, tá? Aqui no A, pedestre golpeado por ônibus. Não, a gente já sabe que é a C, tá errada. Item A, branco ou nulo. Não, eu tenho uma causa imediata muito bem estabelecida, tá certo? O que eu deixo na sequência, eu começo de baixo para cima da causa básica para a intermediária. O D e o C, eles podem ficar sem preencher, mas o A sempre tem uma causa imediata de óbito, tá bom, gente? Portanto, a nossa resposta correta é a D. Choque hemorrágico, múltiplas fraturas, pedestre golpeado por um ônibus, D em branco, causa básica foi ser golpeado por um ônibus. Beleza, meus queridos? É isso. Preventiva estava moderada até difícil, mas são questões que são a cara do SUS Bahia. Espero que tenham curtido e fiquem agora com Clínica Médica. Um beijo, valeu! Olá, sejam muito bem-vindos à correção da prova de Clínica Médica do nosso simulado do SUS Bahia. Se ainda não cansou de me ver na aula do SUS Bahia, na resolução de questão do SUS Bahia, meu nome é Larissa Menezes, sou professora de Clínica Médica aqui da Medway e hoje vou fazer a correção do nosso simulado com vocês. Bom, bora lá, sem mais delongas, vamos para a nossa primeira questão. A gente tem um homem de 64 anos de idade que dá entrada no pronto-socorro com um quadro de aumento do volume abdominal associado à dor difusa. Ele refere etilismo de destilados diariamente há vários anos e nega o uso de medicações. No exame físico está em regular estado geral, lentificado, ictérico, com um PA de 11/7, temperatura de 38 e frequência cardíaca de 82. Presença de teleangiectasias em tronco, rarefação de pelos e ginecomastia. Ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações. Abdômen globoso com piparote presente e dor à palpação difusa. E em relação ao quadro clínico, é correto afirmar o quê? E antes da gente passar para as nossas alternativas, do que a gente está falando nessa questão? De um paciente que é cirrótico, provavelmente de causa etílica, um etilismo crônico aí, que dá entrada com volume abdominal aumentado, dor abdominal e febre. A gente está falando de peritonite bacteriana espontânea, que é uma das grandes complicações da cirrose e tem uma mortalidade de 20%. Então, não preciso nem falar mais nada, né? É por isso que a gente precisa saber e estudar essa doença. Além do quadro clínico que está muito bem descrito aqui nesse enunciado, esses pacientes também podem apresentar uma piora da função renal e piora da função hepática, ou podem ser completamente assintomáticos. Como todo bom cirrótico, ele pode se apresentar do jeito que ele quiser, não é mesmo? Mas o mais típico é que aconteça bem o que está descrito aqui nesse enunciado. E como que a gente define PBE? A gente fala que um paciente tem PBE toda vez que eu fizer uma paracentese do líquido acítico dele e tiver uma contagem maior ou igual a 250 polimorfonucleares por milímetro cúbico de líquido. Além disso, tem uma cultura positiva para algum germe que é característico de causar a peritonite bacteriana espontânea. O mais comum deles é a Escherichia coli, um bacilo gram-negativo. E a gente vai tratar a PBE com cefalosporina de terceira geração, como, por exemplo, o ceftriaxone. Então, vamos agora passar para as nossas alternativas. A letra A diz que a presença de 250 polimorfos nucleares por milímetro cúbico no líquido acítico e cultura positiva confirma o diagnóstico de peritonite bacteriana espontânea. É exatamente isso que a gente conversou. Então, está correta, a letra A é a resposta da nossa questão. A letra B diz que a ascite neutrofílica é definida pela presença de menos do que 250 polimorfonucleares por milímetro cúbico no líquido acítico e cultura positiva. Não, a ascite neutrofílica é definida por mais
pelo menos 250 polimorfonucleares, mais cultura negativa. Só que aí a gente vai tratar da mesma forma que a gente trata a PBE. Até porque, quando eu faço uma punção e vejo o polimorfo nuclear acima de 250 por milímetro cúbico, eu já começo a tratar o meu paciente com uma cefalosporina de terceira geração. Eu não vou esperar a cultura para começar o meu tratamento, certo? Então, aqui o conceito de ascite neutrofílica é quando eu tenho mais do que 250 polimorfo nuclear, mas a minha cultura vem negativa e o tratamento é o mesmo da PBE. A C diz que a gente deve esperar o resultado da cultura para que a gente inicie o tratamento. E não, eu falei para vocês que a mortalidade da PBE é de 20%. A gente coletou e viu que tem mais do que 250, seja PBE ou seja ascite neutrofílica, a gente vai tratar o nosso paciente. E depois, quando sair o resultado da cultura, a gente faz o ajuste do antibiótico conforme o antibiograma. E aí a gente tem a letra D, que fala que a presença de bactéria ascite indica a necessidade de tratamento. E a bactéria ascite é justamente quando a gente tem menos do que 250 polimorfo nuclear, mas tem uma cultura positiva. Nesse caso, pode ser um falso positivo dessa cultura. Então, a gente aguarda ali 48 horas e repete a punção desse líquido acítico para ver se ela continua persistentemente positiva ou se eu tenho o aumento do polimorfo nuclear. E aí, eu ultrapasso dos 250 e eu fecho o critério para PBE e começo a tratar esse paciente. Mas, inicialmente, se eu não tenho uma contagem maior do que 250, eu não trato. E se eu tenho, eu trato. E depois espero o resultado da cultura. Por esse motivo, a nossa resposta correta era a letra A. E a questão 2. Lara, eu já cansei só de olhar para esse tamanho de enunciado. Calma, vamos juntos que a gente chega lá. A gente tem uma mulher de 58 anos de idade que é acompanhada na unidade de saúde da família por dislipidemia e hipertensão arterial sistêmica. Na primeira visita à unidade de saúde de família há 6 meses, a PA estava 180 por 100 e atualmente ela está assintomática. Nega outras comorbidades e faz uso regular de simvastatina, losartana e amlodipina há 6 meses. No exame físico apresenta-se em bom estado geral, tem uma frequência cardíaca de 82, uma PA de 165 por 95 em ambos os membros superiores, pulsos palpáveis e simétricos. E exame segmentar sem alterações. Traz uma monitorização residencial da pressão arterial com PA sistólica entre 140 e 175 e uma diastólica de 90 a 97. Assinale a alternativa que contém a classificação pela Sociedade Brasileira de Cardiologia para a pressão dessa paciente na primeira visita à unidade de saúde da família. E qual medicamento devemos acrescentar nesse momento para otimizar o controle pressório? Bom, só para relembrar com vocês, antes da gente responder a questão, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente vai definir hipertensão arterial estágio 1, quando eu tiver uma sistólica maior ou igual a 140 e ou uma diastólica maior ou igual a 90. Estágio 2, quando a minha sistólica for maior ou igual a 160 e a minha diastólica for maior ou igual a 100. E estágio 3, quando a minha sistólica for maior ou igual a 180 e a minha diastólica for maior ou igual a 110. Portanto, se ele está perguntando qual era o estágio dela na primeira visita, a gente tem aqui, ó, 180 por 100, embora o 100 esteja no estágio 2, o 180 está no estágio 3, a gente sempre considera o pior estágio, então a nossa paciente aí pertence ao estágio 3. Além disso, ela só traz uma medida residencial da pressão arterial, só para relembrar com vocês, que é um dos métodos que a gente tem para confirmar o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, né? Bom, então só de saber que nosso paciente era hipertenso estágio 3, a gente ficava entre duas alternativas, C e D. O que ia diferenciar era qual medicamento a gente ia colocar. E aí a gente precisava lembrar que ela estava usando um BRA, um bloqueador do receptor da angiotensina, e um BCC, que é um bloqueador do canal de cálcio. E aí, qual que eu vou adicionar? A hidroclorotiazida, que é um diurético tiazídico. Lari, por que eu não posso adicionar o captopril? Porque o captopril, assim como o bloqueador do receptor da angiotensina, a losartana, atuam sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se eu coloco as duas medicações em associação, eu aumento muito o efeito colateral sem aumentar o benefício
antipressórico, né? Então, eu nunca vou fazer associação de IECA e BRA. Por esse motivo, a nossa resposta correta era a letra D. Bom, o SUS gosta de questões grandes, né? Respira fundo e bora lá. A gente tem uma mulher de 58 anos que encontra-se internada devido à cirurgia para colocação de prótese em quadril realizada há 4 semanas. Encontra-se em tratamento de câncer de mama. E o paciente refere dispneia de início súbito associada a hemoptise há 2 horas. Ao exame, apresenta Glasgow 15, uma PA de 13/8, frequência cardíaca de 106, respiratória de 24, saturando 94% em ar ambiente. Ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações. E tem um edema assimétrico de membros inferiores com direitos maior do que o esquerdo, associado com empastamento de panturrilha direita. Diante da principal hipótese diagnóstica, marque a alternativa que indica o melhor exame a ser solicitado nesse momento e o melhor tratamento, caso se confirme a principal hipótese diagnóstica. Bom, a gente tem uma mulher que está internada, então há 4 semanas, então ela está imobilizada ali com mobilidade reduzida há 4 semanas, além de um fator de risco para hipercoagulabilidade, que é uma neoplasia ativa, né, que cursa com dispneia súbita e hemoptise, além da evidência de um TVP, uma trombose venosa profunda, no membro inferior direito. Do que a gente está falando nessa questão? De tromboembolismo pulmonar, de TEP. Só pelo diagnóstico clínico aqui, a gente já teria uma altíssima probabilidade de estar falando de TEP. Mas só para a gente não fazer isso no achismo, a questão queria que a gente relembrasse o score de Wells. O que é o score de Wells? É um score que foi feito para que, com base no resultado dele, a gente decidisse entre a realização de um exame que é mais caro e mais difícil, de difícil acesso, que é a angiotomografia de tórax, e um exame mais simples, mais rápido, que tem um alto valor preditivo negativo, que é o dedímero. Qual que é a ideia do score de Wells? Se eu faço o meu score e eu tenho uma alta probabilidade de TEP, então meio que vale a pena eu investir, vale a pena entre aspas, porque sempre vale a pena, né? Mas para que a gente possa se pautar melhor e optar por um exame que é mais caro. Se eu faço o score de Wells e eu tenho uma probabilidade muito baixa de ser um TEP, aí eu opto por solicitar um dedímero, e se meu dedímero, que é um produto de degradação da fibrina, vier aumentado, aí sim eu solicito uma angio-TC de tórax. E quais são os critérios do score de Wells? Se o paciente tem uma suspeita de TVP ou se ele tem um antecedente de TVP ou de TEP, se TEP é o diagnóstico mais provável, se eu tenho frequência cardíaca acima de 100, se eu tenho cirurgia ou imobilidade nas últimas 4 semanas, se eu tenho hemoptise e neoplasia. Opa, Lari, parece que é o quadro clínico da nossa paciente. Ela preenche todos os critérios, exceto o antecedente de TEP ou TVP. Todos os outros ela preenche. E assim a gente tem uma probabilidade de TEP muito alta. E aí, diante de uma probabilidade alta, como eu falei para vocês, a gente vai solicitar a angio-TC de tórax. E qual vai ser o tratamento de um TEP? Se a gente fizer a angio-TC e confirmar que eu tenho ali um TEP, vai ser iniciar a anticoagulação em dose plena. Então, letra A e letra B estavam incorretas porque a gente não vai solicitar o dedímero diante de uma alta probabilidade de TEP. A gente vai pedir uma angio-TC esperando ali ver uma falha de enchimento pelo contraste aonde tiver o trombo ocupando aquele espaço. E entre iniciar a anticoagulação ou trombólise, a gente só tromboliza os pacientes que estão instáveis hemodinamicamente até 14 dias depois do evento agudo. E é uma decisão, na prática, bastante difícil. Eu vi poucos pacientes serem trombolizados. Quando é TEP mesmo e eles são trombolizados, eles melhoram imediatamente. Mas é uma decisão difícil de ser tomada na prática clínica. Mas na prova a gente vai indicar toda vez que for um TEP e meu paciente estiver instável hemodinamicamente, isso pode ser feito em até 14 dias depois. Bom, bora lá para a nossa questão 4. Diminuiu um pouquinho o tamanho do enunciado, hein?
Mulher de 35 anos está em investigação devido a quadro de diarreia crônica. Realizou uma colonoscopia que evidenciou lesões de caráter contínuo em reto e sigmoide, com um estudo anatomopatológico mostrando acometimento exclusivo de mucosa com achado de criptite. Pensando na doença inflamatória intestinal mais provável para esta paciente, qual seria uma possível manifestação extraintestinal associada à atividade da doença? Então, a gente está falando de uma doença inflamatória intestinal, né? A questão queria que a gente fizesse o diagnóstico diferencial entre doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Ambas vão se apresentar com diarreia crônica, mas enquanto a retocolite ulcerativa vai ser mais restrita ao cólon, eu vou ter lesão só em mucosa, com acometimento que é contínuo e ascendente. Na doença de Crohn, posso ter o acometimento de todo o TGI, da boca até o ânus, menos o reto, e as lesões vão ser transmurais. A criptite é o achado histopatológico que é mais compatível com doença de Crohn, enquanto com retocolite ulcerativa, enquanto na doença de Crohn eu vou ver o granuloma não caseoso. Além disso, elas têm algumas outras diferenças, principalmente na apresentação clínica, em que a retocolite ulcerativa vai ter uma diarreia sanguinolenta e a doença de Crohn cursa com bastante fístula e abscesso, complicando principalmente com obstruções intestinais e perfuração intestinal. Então vejam como o quadro clínico que foi descrito nessa questão é perfeitamente compatível com retocolite ulcerativa. Era isso que a questão queria que a gente pensasse. É um acometimento contínuo, em reto e sigmoide, com criptite, e aí ele queria que a gente pensasse em retocolite ulcerativa. Bom, e aí perguntava qual é a manifestação extraintestinal que é associada à atividade de doença. Todas essas são manifestações extraintestinais que podem estar associadas tanto à doença de Crohn quanto à espondilite anquilosante. Quanto à retocolite ulcerativa. Mas existem algumas que são mais características de uma doença inflamatória intestinal ou de outra, né? A espondilite anquilosante, por exemplo, é uma manifestação extra-articular que é mais associada à retocolite ulcerativa, mas ela não está associada com atividade de doença. A colelitíase e a nefrolitíase, pelo contrário, são mais associadas à doença de Crohn. Então, só nos restava o eritema nodoso, que é um achado que corresponde a nódulos roxos na pele do paciente mesmo. Está associado mais à retocolite ulcerativa e está associado com atividade de doença também. Por isso, a letra D era a nossa alternativa correta nessa questão. E aí a gente passa para a nossa última questão do simulado do SUS Bahia, que a gente tem uma mulher de 29 anos que procura atendimento médico para investigação de diarreia crônica. Diarreia crônica é um dos assuntos mais badalados na prova do SUS Bahia, por isso que tem bastante questão sobre isso. Nega o uso de medicamentos e ao exame encontra-se em bom estado geral, descorada 1 em 4 cruzes. Exames laboratoriais têm uma anemia com uma ferritina baixa, abaixo de 30, e vitamina D baixa também. Solicitada endoscopia digestiva alta, com achado de redução do preguiado mucoso em segunda porção do adenal. Diante da principal hipótese diagnóstica, qual seria a conduta inicial mais adequada? Qual é a nossa principal hipótese diagnóstica aqui? A gente tem uma diarreia crônica desabsortiva. Além disso, tem hipovitaminose D, anemia ferropriva, porque a gente tem uma ferritina baixa, uma anemia com uma ferritina baixa, e uma endoscopia digestiva alta que mostra redução do preguiado mucoso em segunda porção do adenal. A gente está falando de doença celíaca. E a doença celíaca é uma doença, uma enteropatia autoimune que é deflagrada pela gliadina. E a gliadina é uma fração do glúten. Então, basicamente, esse paciente tem uma doença autoimune contra o glúten. E acomete o intestino delgado com associação genética. Tem associação lá com o HLA DR3 DQ2 ou HLA DR4 DQ8. Precisa saber esses HLAs de cor? A rigor, para a prova de R1, não. Mas, se você tiver sobrando espaço aí no HD, vale a pena saber. A clínica vai ser exatamente essa, uma diarreia desabsortiva que vai ter achados extraintestinais, como a glossite atrófica ou a dermatite herpetiforme, por exemplo.
E o que que acontece? Na verdade, eu tenho a produção de autoanticorpos contra o endomísio, que é a capa que envolve os músculos, as fibras musculares, e contra a transglutaminase tecidual, que é uma enzima que está presente lá no intestino delgado. E esses autoanticorpos, eles são produzidos quando eu tenho contato com a gliadina, que é essa fração do glúten. Então, para que a gente possa fazer o diagnóstico, além de um quadro clínico compatível, a gente pode dosar os níveis séricos de autoanticorpos do paciente, o anti-endomísio e o antitransglutaminase. E a gente confirma a hipótese diagnóstica de doença celíaca fazendo uma biópsia do duodeno, que é a porção intestinal acometida. E aí a gente vai ver uma hiperplasia de cripta e uma atrofia de vilosidade. É o achado característico da doença, da doença celíaca. A doença celíaca também é muito associada com deficiência de IgA. Por isso é comum que junto com o anti-endomísio, o antitransglutaminase tecidual, a gente tenha a dosagem de IgA total, certo? Bom, e aí, qual é a medida, qual é a terapêutica inicial mais adequada? Se é uma enteropatia que é deflagrada pelo glúten, pela gliadina, que é uma fração do glúten, a gente vai orientar retirar o glúten da dieta. Inclusive, isso pode, para pacientes que são diagnosticados, isso deve ser feito com acompanhamento nutricional a cada 3 ou 6 meses, porque não é uma coisa fácil da gente fazer na prática. Mesalazina e prednisona, a gente usa mais para diarreias crônicas quando a gente está pensando em doença inflamatória intestinal, e imunobiológico até pode ser uma opção para doença celíaca, mas em casos refratários, avançados, que nada resolve, a gente pode usar imunobiológico. Bom, essa foi a parte de clínica médica do nosso simulado do SUS Bahia. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham relembrado alguns conceitos, mas se ficou alguma dúvida, manda pra gente que vai ser um prazer responder. Foi um prazer estar aqui com vocês, tanto na semana passada quanto nessa semana, e a gente se vê em breve. E aí, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou Daniel Aber, professor do time de cirurgia da Medway, cirurgião geral, fiz minha residência em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, e estou aqui para corrigir o nosso simuladozinho do SUS Bahia de cirurgia, que estava sensacional. Vamos começar, né? Chega de enrolação para a gente concluir essa nossa saga de correções aqui do SUS Bahia. Pessoal, primeira questãozinha, e já chegou um cara que explodiu a cara, né? Explodiu alguma coisa na cara do cara. Olha só, homem de 28 anos deu entrada no PS trazido pelos bombeiros após explosão ao tentar acender uma churrasqueira com álcool. Ao exame físico, fuligem na face, queimadura das vibriças e escarro carbonáceo, além de queimadura de 2º e 3º grau em toda a face anterior de tórax e abdômen. Foi uma explosão gigantesca, pessoal. Com certeza tem queimadura na face desse paciente, tem queimadura de vibriça, tem escarro carbonáceo, tem muito sinal de alarme para complicar com edema de via aérea. Mas vamos seguir a questão, tá? Além de membros superiores, PA 120/80, frequência cardíaca 110, tá com um choquezinho leve aí, tá? Já alterou a frequência cardíaca, mas o choque index ainda tá bom. Pressão arterial sistólica dividido pela, na verdade, frequência cardíaca dividido pela pressão arterial sistólica, né? Ainda está ali abaixo de 1. Frequência respiratória de 14, saturando bem. Qual é a primeira conduta no tratamento inicial? Galera, queimadura de face. O que o ATLS fala pra gente? Vamos ver as alternativas. A gente vai dar um catéterzinho de oxigênio e analgesia, a gente vai sedar e fazer escarotomia torácica. Não falou nada de limitação de respiração. Intubação orotraqueal e oxigênio, hidratação parenteral guiada pela diurese. Galera, é conduta inicial. Vamos lá. O que o ATLS fala sobre traumas térmicos, né? Que é isso aqui, queimadura, lesões térmicas. Queimaduras em face, principalmente quando tem acometimento de cavidade oral, tem risco do paciente evoluir com edema de via aérea, e quando a gente perceber que ele precisa ser entubado, já vai ser tarde demais para a gente conseguir entubar. O ATLS bate um martelo e manda a gente entubar de cara um paciente como dessa questão aqui, que tem queimadura de vibriças nasais, rouquidão ali, escarro carbonáceo, fuligem na cara inteira, queimou a cara inteira dele. O ATLS bate o martelo e manda a gente entubar? Não, tá? Não,
mas é assim que a gente vê aparecer nas provas de residência. Queimadura de vibriça nasal, queimadura em face, escarro carbonáceo, explosões muito grandes são situações em que a gente se preocupa demais da gente não conseguir entubar esse paciente lá na frente. Então é uma medida inicial a gente garantir o A. É trauma, pessoal. A, B, C, D, E. O A de via aérea, a gente precisa garantir a via aérea, a ventilação, a via aérea desse paciente, né? Depois no B a gente garante a ventilação. Um catéterzinho é suficiente para isso? Não é. Se essa questão tivesse colocado aqui pra gente uma máscara de oxigênio a 10 litros por minuto, poderia até ser controversa, poderia ser bem controversa e a gente acabar migrando para essa alternativa. Mas não deu essa opção, tá? Não deu essa opção. Sedação, hidratação, nada disso, galera. O que a gente vai precisar fazer é garantir a via aérea com intubação. Questão não deu margem para discussão, foi direta, queimadura de vibriça nasais, escarro carbonáceo, explosão na cara. Galera, vamos entubar esse paciente precoce para garantir a via aérea e aí a gente maneja o restante do ABCDE. Sucesso? Não briguem com a questão, tá mandando, só tem uma alternativa que é possível aqui, que é a intubação, as outras falam coisas que não são do atendimento inicial, marca intubação, segue em frente, coloca a questão no bolso, acerta, que aí vem a sua aprovação. Sucesso? Segunda questão, um paciente masculino, 60 anos, com quadro de tumor de cabeça de pâncreas, dor de cabeça de pâncreas não, tumor de cabeça de pâncreas, está no segundo pós-operatório de duodenopancreatectomia, com dor em ferida operatória parcialmente controlada. Além de náuseas, vômitos, nos controles febre, opa, e no momento frequência cardíaca de 100, PA boa, frequência respiratória elevada, 29, pessoal. Paciente no segundo pós-operatório com febre e dispneia, o que a gente se preocupa? Saturação de 90. No momento agora está com um TAX de 37,7 na temperatura axilar. Segundo pós-operatório, está muito recente, é um paciente com fatores de risco para tromboembolismo pulmonar, né? Um câncer, ele devia estar acamado antes, mas é isso que a gente vai pensar? É fístula pancreática no segundo pós-operatório? Não, galera. Pode até ter fístula, mas fístula é febre e taquicardia mais para frente. 7, 10 dias de pós-operatório, tá? Sepse de foco abdominal. A dor tá só na ferida, galera, tá superficial, não tá uma dor abdominal importante que não tá controlando com medicação. Não. O que a gente tem que lembrar aqui é da atelectasia. Não tem como discutir. Um paciente desse sente dor na ferida operatória, restringe a ventilação e pode acabar ocorrendo uma restrição ventilatória de um segmento do pulmão e esse segmento do pulmão acaba atelectasiando. E aí, também controverso, mas ainda é muito relevante nas provas de residência, a atelectasia aparecer com febre. Tudo bem, mais uma vez, não vão brigar com a questão, vão marcar a atelectasia, que é muito mais comum do que TEP, muito mais comum. A gente vê muito mais nas enfermarias, pacientes em pós-operatórios recentes, evoluindo com dispneia, queda da saturação, por uma atelectasia. Controle analgésico e fisioterapia respiratória resolvem. Belezinha? Atelectasia, nossa complicação aqui precoce causando febre. Acertar a questão, galera. Colocar no bolso, sem medo de ser feliz. Terceira, Alvarado. Aí sim, hein? Abdômen agudo inflamatório, score de Alvarado. Vocês lembram do score de Alvarado? Ele é aquele que fala pra gente do risco do paciente ter apendicite. É meio que um score que a gente usa no dia a dia para ter tranquilidade se a gente vai liberar o paciente para casa ou não, tá? Ou não. A questão quer saber sobre o que tem nesse score, né? Tem PCR, tem leucocitose, tem desvio à esquerda, tem dor, não tem? O que tem? 5 e 6, o que está acontecendo? Pessoal, o score de Alvarado, ele é isso que eu falei para vocês para apendicite e ele é baseado em 3 pilares: sinais, sintomas e exames de laboratório. Os sintomas que os pacientes referem para a gente, que a gente leva em conta no Alvarado, é a dor abdominal, ali migratória indo para a fossa ilíaca direita, enquanto os sinais vão ser a descompressão brusca, a febre, tudo bem? E aí pode até se referindo como uma massa, uma região de plastrão ali na região do quadrante inferior direito do abdômen. E os exames, que é o que é mais relevante para essa questão, são só 2, pessoal. Leucocitose
e desvio à esquerda, tá bom? Leucocitose e desvio à esquerda. Vamos ver alternativa por alternativa. Proteína C não influencia na pontuação. Tá correta, tá? Tá correta. A alternativa A tá correta. A proteína C não influencia na pontuação. Lembrando que a gente quer a incorreta. Então a letra A tá tudo certo. Letra B. Leucocitose e defesa no quadrante inferior direito do abdômen são fatores com maior impacto no score. Tá correto também, pessoal. Defesa no quadrante inferior direito do abdômen e leucocitose pontuam 2, enquanto os demais pontuam 1, tá bom? Desvio à esquerda no leucograma não influencia na pontuação. Influencia sim, pontua 1. Desvio à esquerda pontua 1. Os dois exames que pontuam leucocitose e desvio à esquerda, beleza? Então a alternativa C está incorreta, vamos só ver a letra D. Paciente com score de 5 e 6 devem prosseguir a investigação diagnóstica com exame de imagem. Sucesso! Esse aqui é o score de alvarado ali no meio, em cima do muro, que a gente não consegue liberar com segurança. A gente vai fazer exame de imagem para ter certeza do que está acontecendo, até manter esse paciente em observação. Belezinha? Score de alvarado tem que estar na mente. Se vocês dividirem entre sintomas, sinais e exames, fica mais fácil de decorar. Lembrando que leucocitose e defesa pontuam 2, tá? Os demais pontuam 1. Sucesso! Questãozinha boa. Gosto de alvarado, uso bastante na prática. Beleza? Questão de número 4, pessoal. Questão de número 4. Uma questãozinha um pouco mais longa, mas que é principal hipótese diagnóstico e conduta, né? No final das contas, acaba se tendo direta. A gente só tem que entender o que a questão quer mostrar pra gente. Homem de 60 anos, hipertenso e tabagista, está no 4º pós-operatório de laparotomia exploradora de urgência após ferimento por arma branca com pequena lesão de delgado. Então, é um paciente no 4º PO de uma laparô por essa lesão de delgado que foi só rafiado. Devia ser uma lesão pequena, não precisou tirar o pedaço do delgado inteiro, não. A gente dá uns pontões nela e faz ali uma eversão da parede para fazer uma proteçãozinha da nossa sutura, beleza? Paciente no momento está em bom estado geral, frequência cardíaca de 73, PA de 130 por 75, sem dor abdominal, mas apresenta saída de secreção serohemática em grande quantidade por toda a ferida operatória, sem sinais de hiperemia local. Qual é a principal hipótese diagnóstica? Pessoal, questão de complicações pós-operatórias, tá? O que é relevante quando a gente está olhando uma questão de complicações pós-operatórias? O tempo, tá? Tá no 4º PO, então tá na meiuca ali, pode ser uma fístula um pouco mais precoce, mas pode ser uma evisceração, uma eventração, aqui já começa a aparecer os tromboembolismos pulmonares também, mas além do tempo de pós-operatório, a gente tem que olhar para o estado geral do paciente, que está bom, e para o que está acontecendo. Está saindo muita quantidade de secreção serohemática. Está saindo muita secreção serohemática. O que isso quer dizer? Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Fístula intestinal, pessoal. Se tivesse uma fístula intestinal, se a sutura que deram no delgado tivesse aberto, estaria saindo cocô e não secreção serohemática, tá? Estaria saindo cocô. Mas aí a conduta realmente talvez fosse essa mesmo, uma laparotomia com uma enterectomia desse segmento e anastomose primária. Só que não é o que está acontecendo com o nosso paciente. É só um seroma, pessoal? Não parece ser. É muita quantidade que está saindo. O seroma ele se acumula embaixo da pele, faz um bolsão e só depois que a gente abre um ponto da pele, lógico, começa a vazar, tá? Ele se acumula ali no tecido celular subcutâneo. Não parece ser um seroma, não. Evisceração. Galera, aí a gente tem duasinhas, uma duplinha que anda em conjunto, né? Uma duplinha de 2. Evisceração e eventração. Para a gente amarrar, eventração, tá? Melhor, para a gente amarrar. Barriga, fechamos a barriga depois da cirurgia. A gente fecha a aponeurose, a gente fecha a pele. É isso. Fechamos a aponeurose e fechamos a pele. Se abre a aponeurose e abre pele, a gente tem uma evisceração. As alças vão sair para fora, afinal abriu a aponeurose e abriu a pele. Agora, se só abre a aponeurose sem abrir a pele, as alças vão ficar retidas pela pele. A isso a gente chama de eventração. E sabe o que vai acontecer numa eventração? Uma saída de grande quantidade de líquido serohemático. Uma grande quantidade de líquido serohemático, aquele famoso líquido em água de carne, porque está saindo de dentro da barriga, pessoal. Está saindo de dentro da barriga. É líquido que estava do lado do intestino ali. Se fosse evisceração,
a gente veria uma alça intestinal para fora. E aí a conduta na eventração, pessoal. Vigilância ativa e evitar esforços abdominais. Se é uma eventração pequena, tá? Sem evisceração, a gente consegue deixar a eventração lá e ela vai se tornar uma hérnia, incisional a longo prazo. Caso fosse uma evisceração, aí não teria jeito, a gente teria que reconstruir a parede abdominal desse paciente. Belezinha? Duplinha de 2, evisceração e eventração, tem que acertar na hora da prova, não dá para errar. Vamos para a última questão, de cirurgia, né, no caso. Quinta questão, homem de 26 anos, vítima de atropelamento, dá entrada na sala de emergência apresentando afundamento de tórax. Nossa senhora, devia estar de moto. Ah não, né, foi atropelado, coitado, estava andando na rua. Afundamento de tórax, cianose central e queda de saturação, está saturando 75%. Raio-X de tórax mostrou o afundamento, que a gente já estava vendo no exame físico, e viu também múltiplas fraturas de arcos costais e respiração paradoxal. Acabou a questão. Múltiplas fraturas de arcos costais, né? Pelo menos 2 arcos costais em 2 ou mais pontos, sendo eles consecutivos, causam respiração paradoxal e é um diagnóstico clássico de tórax instável, né? Com essa informação, a questão podia ser só isso aqui. Paciente com trauma de tórax, múltiplas fraturas de arcos costais e respiração paradoxal. Resposta, tórax instável. Mas deu um quadrinho só para contar que o cara foi atropelado. As outras alternativas, pessoal, pneumotórax aberto, a gente teria um rasgo na parede do tórax, um rasgo na musculatura do tórax, chegando até a cavidade pleural, para causar um pneumotórax aberto, tá? Tratamento com curativo de 3 pontas, tratamento inicial, tratamento definitivo com drenagem de tórax. Hemotórax, ausculta abolida, tá? Ausculta abolida, maciçez percussão, hemotórax, conduta definitiva, dreno de tórax. Tórax instável, é isso aqui, conduta, analgesia importante, fisioterapia respiratória. Sucesso, analgesia e fisioterapia respiratória, além de suporte de oxigênio para ajudar, porque provavelmente tem uma contusão associada. Pneumotórax hipertensivo. Pneumotórax hipertensivo é o caos. É hipertimpânico a percussão, a ausculta abolida também, mas o paciente tem comprometimento hemodinâmico. A PA está caindo, a saturação está caindo, esse paciente tem desvio da traqueia para o lado, a gente tem compressão dos vasos da base, então vai causar turgência jugular. É isso, galera. Pneumotórax hipertensivo precisa de conduta imediata de punção de alívio, que normalmente era feita na lime clavicular no segundo espaço intercostal, mas mais recentemente o ATLS, né, a nossa última edição do ATLS, falou que a gente pode fazer sim, e está mais indicado, fazer no quinto espaço intercostal, na linha axilar, tá? Entre a linha axilar anterior e média. Sucesso! Mas nossa questão era tórax instável, analgesia, suporte ventilatório, suporte de oxigênio. Sucesso? Beleza, pessoal? Era isso que a gente tinha para pontuar do nosso simulado do SUS Bahia com vocês. Sigam a gente no Instagram, sigam no YouTube, sigam tudo que está rolando na Maratona R1, porque tem muito conteúdo rico, galera. A gente está resolvendo questão do SUS Bahia, além dessas aqui do simulado. Teve aula disponibilizada, tem o nosso free trial que está sensacional para vocês testarem gratuitamente a nossa plataforma. Para fazer isso, ó, é só escanear o QR Code, bate print, joga para o álbum, faz o que vocês quiserem para conseguir, mas consigam porque vale a pena. Espero que vocês tenham curtido, espero que a gente possa caminhar juntos rumo à aprovação de vocês no SUS Bahia. Vocês vão conseguir os primeiros lugares, é só vir com a gente, com a Medway, que vai dar tudo certo. Um beijo no coração de vocês.
diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.